Agora vamos lá. Hoje, 1º de maio, Dia do Trabalhador. Parabéns pra gente, né? Muita gente comemora aí a carteira assinada, os direitos assegurados. Mas olha só, tem uma classe que é quase invisível para a sociedade. Apesar de trabalhar o dia todo, não receber salário, não ter férias, nem direito à aposentadoria, por exemplo. Pode nem pedir demissão, viu? A gente está falando, sabe de quem? Da dona de casa ou até mesmo do dono de casa, por que não, né? Então, a gente sabe que esse é um assunto que merece uma reflexão. Vamos bater um papo sobre isso? Vem cá, me conta também, participa com a gente no nosso WhatsApp, porque você pode participar nas nossas redes sociais também, enviando pra gente a sua opinião. Aqui no nosso estúdio, a gente recebe Sátina Pimenta, psicóloga. Obrigada, Sátina. Boa tarde para todo mundo. Obrigada pela sua participação, viu? Seja bem-vinda. Kelly Cristine também, dona de casa, né, Kelly? Isso, obrigada, amiga. Fez muita coisa já hoje? Hoje eu tô mais suave. Hoje tá mais suave, né? Me dei folga. Tá de folga hoje. Com certeza. E também a Nanda Coutinho, que também é dona de casa. Obrigada, Nanda. Boa tarde. Boa tarde. E aí, Nanda, e hoje? Já fez muita coisa você? Ou também se deu folga? Não, hoje eu não tive folga, não. Eu tô desde ontem, sem parar. Inclusive, eu tô sem dormir, que eu não consegui dormir tão cansada que eu tava ontem. Aí eu não sei se foi aquela agitação do dia a dia, não consegui dormir. Era 11h30, meia-noite, eu estava fazendo o quê? Botando roupa para bater, para estender hoje de manhã. E já estendeu? Para dar tempo de conseguir chegar aqui. Não consegui estender, porque eu tinha que botar a casa em ordem antes de vir. E quando voltar, então, já tem roupa lá te esperando, voltar, né? eu já tenho coisa para fazer. É todo dia assim, Nanda? Todo dia. Eu costumo falar que a gente que é dona de casa, que é mãe, a gente é sempre a primeira a acordar e a última a dormir. Isso quando consegue dormir. No meu caso mesmo, essa semana eu tô com os meus 3 filhos passando mal. Mas graças a Deus, essa semana eu tive ajuda, entendeu? Então, a hora que eu deitava para dormir, eu tinha que vigiar se Maria Vitória estava com febre. A minha filha fez uma pequena cirurgia, 2 semanas seguidas, ela fez 2. Então, assim, a gente realmente não tem descanso. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem nada. Então, se a dona de casa for mãe, aí que a gente sabe que a tarefa é interminável. É essa sensação que você também tem, Kelly? Com certeza, né? É essa sensação. Você trabalha e não fica pronto. Não fica pronto nunca. É algo assim que não acaba. Mas só que eu queria aproveitar a oportunidade de trazer uma reflexão que não só as pessoas de fora não valorizam, né? A gente foi criada com essa desvalorização. Tanto que a gente falava assim, eu não quero ser igual a minha mãe, não. Quero trabalhar fora, quero ter minha carreira, quero isso. Então, tem 9 anos que eu abri mão de trabalhar fora para poder me dedicar à casa e os filhos, porque eu vi a necessidade que eles tinham da minha presença e eu pensei, aí que eu fui ver quanto que eu valho, o valor e a diferença de eu estar em casa fazendo na vida deles, que eu tenho certeza, se eu tivesse nada contra, né? Porque eu sinto muita falta, gente, sinto muita falta de trabalhar fora. Mas se não tivesse presente na vida deles, eles não estariam na faculdade, que são bolsistas, não estariam seguindo a carreira e o que eles conseguiram almejar não teria conseguido. Então, é algo que a gente precisa valorizar primeiro. Não, eu sou importante. E quando a gente fala de valorizar, é a sociedade, incluindo principalmente a família, né, Sátina? Por quê que está aí uma profissão praticamente invisível aos olhos de todos? Boa tarde de novo. Boa tarde. É uma lógica costumeira, né? Vem de uma história da mulher dentro da sociedade, principalmente a mulher dentro da sociedade. A gente foi constituída para cuidar. Então, a gente cuida do outro, a gente cuida da casa, a gente cuida de tudo. E é engraçado que tem gente que fala comigo assim, né? Na lógica feminista, fala assim, esse feminismo acabou com a gente. Agora eu trabalho fora e ainda tenho que trabalhar dentro de casa. Então, eu continuo fazendo as mesmas coisas. Brincadeiras à parte, né? Não é isso que o feminismo prega, nem nada, mas assim, é uma lógica de que, como nós somos os sujeitos de cuidado, é como se fosse natural a gente cuidar. E como as coisas ficam naturais, as outras pessoas não percebem. Então é a máquina de lavar que lava a roupa, né? Não é a mulher que coloca, nem a mulher que estende, né? A comida fica pronta, sim. É passe de mágica. O fogão que fez, entendeu? Mas o micro-ondas está aí para te ajudar. Calma lá, né, gente? Então, a gente tem que entender
que agora, né, até nesses momentos onde a gente está começando a demonstrar a necessidade disso, o Enem veio com a prova falando sobre esse trabalho invisível. Isso foi maravilhoso, né, no ano que trouxe, para mostrar que esse trabalho é um trabalho e é um trabalho extremamente desgastante. A gente não fica em casa à toa fazendo nada. Muito pelo contrário. Se vocês têm a casa limpa para dormir, a caminha arrumada, o filho bonitinho, é porque a gente parou para fazer. Uma pesquisa americana, gente, revelou que uma mulher, dona de casa, mãe, passa aproximadamente, eu até anotei aqui, 19 horas trabalhando em casa. A gente está falando da mãe dona de casa. Qual é a tarefa que te deixa mais exausta, Nanda? Nossa, Beto, é difícil falar de uma. Porque, assim, todas. Inclusive, o que ela falou ali é verdade. Quando eu conheci, né, a pessoa que eu moro hoje, que é o meu marido, eu fazia faculdade, eu estudava e eu abri mão de tudo porque eu realmente não estava tendo tempo para cuidar. Então eu dediquei minha vida inteira só para isso. E assim, não tem como a gente titular uma coisa que canse mais, porque realmente tudo depende da gente. É um acúmulo de tudo, né? Nossa, e a soma disso tudo. E aquela frase que você escuta assim, tá cansada de quê? Você não faz nada, só fica em casa o dia inteiro. Isso mata qualquer dona de casa, não precisa ser só mãe, qualquer dona de casa. Aí eu vejo o pessoal falando, final de semana, vão sair, vão feriado, vão... Gente, é totalmente diferente você cuidar de uma casa, não estou desmerecendo quem trabalha fora, mas é muito diferente, porque realmente não sei se é por a família ver que a gente está ali 24 horas, então faz questão de beber uma água, não botar o copo de volta no lugar, não passar água e guardar. Se comer Cansado que chega e fica na porta. Se comer um biscoito, cai um farelo na mesa, sabe? Tudo depende 100% da dona de casa, da mãe. Então a gente não tem como a gente escolher uma função que canse mais ou que canse menos. Porque desde o farelinho de biscoito no tapete até a roupa que a gente estende é extremamente exaustivo. Não, e até mesmo a própria pessoa, né? Tanto a dona de casa ou o dono de casa que ainda trabalha fora e chega e tem que cuidar da casa, chega uma hora que a gente surta, a gente pira. Né, Kelly? Você também já teve esses momentos? Sim, como eu falei, eu estou morando agora em Jacareípe justamente para cuidar de uma depressão por conta disso. Me sobrecarreguei. E aí, simplesmente fui pedida a divórcio, e como eu já tinha conversado com você, e hoje eu me vejo num quadro de tratando ansiedade, depressão, porque eu cuidava de 6 pessoas e, de repente, me vi cuidando porque meu filho foi morar sozinho. E, tipo assim, aí é muito cansativo, mas você se acostuma. E aí, quando dá 6 horas da noite e não chega ninguém, aí você fica, caramba. Então, é algo assim que a gente... eu não sei explicar, é muito desgastante, mas a nossa mente, ela realmente dá um bug. A gente realmente tem hora que a gente não dá conta e quando a gente vai ver já está fazendo tratamento. Existem muitas mulheres que se vê em estado... só escuta que você é chato, você é isso, você é aquelas mulheres insatisfeitas. E hoje, como eu faço terapia, eu vejo que é essa dedicação que a gente dá tanto ao outro que acaba sobrecarregando. E aí, quando a gente vai ver, a gente está doente sem perceber. E a gente também se cobra, né? Vamos falar a verdade? Pensando em todos os perfis aí de donas de casa, pensando na que trabalha fora e ainda dá conta da casa, pensando naquela que é integral ali na casa, e aí tem que assumir funções também com os filhos, com o marido, e a roupa que tem que botar para lavar, é a louça que também tá suja. Sátina, qual é o caminho que a gente pode e deve seguir para a gente não pirar? Existem 2 movimentos que precisam ser feitos. Primeiro, com a gente precisa cuidar da gente. Porque a gente esquece, cuidando de tudo, a gente esquece que a gente existe, entende? Então, a gente precisa cuidar da gente. Eu faço muito isso com as minhas terapeutizadas. Eu falo, tira um momento para você. Vai no salão, vai fazer uma unha, vai caminhar na praia, vai fazer... Aí é a segunda parte. Aí que vem a segunda parte. A gente tem que ensinar o outro que não é só a gente. E que se a louça está suja, ele pode esperar um pouquinho, porque eu preciso cuidar de mim para estar bem, para cuidar do outro. As pessoas precisam ter esse entendimento. Eu acho muito bacana, porque, por exemplo, meu filho, quando ele vai falar de mim, ele fala, minha mãe tem um montão de emprego. Aí ele vai contando nos dedos de emprego e fala bem assim, e ela é mãe e dona de casa ainda. Eu, graças a Deus, entendeu que é emprego.
Reconhecer o que é emprego, é trabalho. Só não é remunerado. Entendeu? Então, assim, quando eles começam a entender que aquilo dali é um labor mesmo, é um trabalho, eles também têm que passar a reconhecer aquilo e reconhecer a nossa exaustão. Se a cama hoje ficou desarrumada, o certo é olharem pra gente e falar, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Porque você não faz isso. Entendeu? Então, quem é que cuida de quem cuida? Vocês já foram dormir alguma vez falando assim, e dane-se a louça suja, e dane-se a sala bagunçada? Ultimamente eu tô assim. Você tá assim ultimamente? Ultimamente eu tô. Beta, pra você ter uma ideia, ao ponto que eu cheguei, eu tô fazendo um acompanhamento médico, né? Então, eu tô com uma cirurgia para ser marcada. E a minha consulta com o cirurgião foi marcada 2 vezes. Só que nessas 2 vezes que foram marcadas, na primeira, a minha filha mais nova passou mal uma semana inteira, eu não fui. E agora, na segunda, a minha filha teve que fazer uma pequena cirurgia e eu não fui. Então, assim, a gente acaba esquecendo que a gente precisa se cuidar, entendeu? Quando eu consigo fazer uma unha, que eu vou lá e coloco uma unha, pra mim é o ápice do ápice, entendeu? É o que eu tento passar na minha rede social, para as mulheres, né? Eu sempre posto meu dia a dia, eu posto. E o que eu vejo de mães, de dona de casa me chamando no privado e falando assim, Nanda, eu cansei só de ver o seu vídeo. Nanda, eu faço tudo que você faz, eu deixo para fazer no final de semana porque eu trabalho fora. Eu não sei se eu ia aguentar fazer isso todos os dias. Então, realmente é uma coisa que, se você parar para pensar, a gente tinha que ter uma remuneração, carteira assinada, fim de semana, feriado, mas não tem, né? Olha só, então daqui a pouquinho a Sátina vai contar pra gente como que a gente pode reunir a família, ter uma conversa, né? Pra gente dividir um pouco das tarefas para não sobrecarregar a dona de casa ou o dono de casa. Agora, olha só, já a gente volta com esse assunto, mas comer fora de casa tá caro e aqui no nosso estado ainda mais. Encher o prato tá mais caro. E não é só a impressão de que os alimentos estão mais salgados no bolso. Quem come em restaurante já percebeu a diferença. Percebi que teve um aumento. Tem dia que eu trago marmita, mas é bem difícil por causa da correria do dia a dia. Então, às vezes eu prefiro vir aqui mesmo no restaurante por causa da agilidade, já tem tudo pronto. Já para outros, almoçar fora é luxo, raridade. A gente não tem hábito de comer fora com frequência. Justamente por causa do preço? Tá bem salgado, né, o preço, né? Infelizmente. Nos últimos meses, os alimentos têm puxado as altas de preços, chamada de inflação. Mas não é só. Em um restaurante também pesam custos com mão de obra, contas como energia, gás e água, além do aluguel. A gente está tendo que diminuir nossa margem, tirar do nosso próprio bolso, para não afetar muito o nosso consumidor, o nosso cliente fiel. Comer fora sempre foi mais caro do que em casa. Porém, aqui no Espírito Santo, nos últimos 12 meses, a alta foi maior que a média nacional. Dados do IBGE revelam que, na Grande Vitória, fazer uma refeição em um restaurante está 7% mais caro. No Brasil, a alta no mesmo período foi de menos de 5%. Entre os motivos da inflação dos alimentos ter acelerado tanto está a quebra de safra, registrada por conta de fenômenos climáticos. O capixaba em si, ele não costuma sair muito e frequentar muitos restaurantes, assim como nos outros estados. A gente tem os restaurantes, mas a demanda pelos serviços, né, de produtos já prontos e restaurantes, ela é menor do que em outros estados. Então, esse efeito faz com que o custo interno desses estabelecimentos ele se eleve. Então, na hora de fazer a precificação de um prato, a gente leva em consideração a alta no preço dos alimentos, mas a gente também leva em consideração o baixo consumo, que faz com que o custo desses restaurantes eles aumentem. E com os preços tão altos nos restaurantes, muita gente está mudando a rotina quando o assunto é almoçar, não é isso, Isadora? Isso mesmo. Trazendo agora a marmitinha todos os dias. Você almoçava no restaurante todo dia? Almoçava todos os dias no restaurante. E o que aconteceu para você trazer a marmita? Então, estava ficando muito caro. Então, eu optei por me organizar e preparar a minha alimentação e trazer para comer aqui no serviço. Isadora tinha uma conta em um restaurante perto do trabalho. Quando fechou o mês,
tomou um susto. Depois disso, nunca mais comeu fora. Eu preparo em torno de uma vez por semana, já faço um panelão de arroz, feijão, da carne. E aí todos os dias antes de dormir eu já deixo a marmita do dia seguinte preparada. E tá valendo a pena? Muito mais. E geralmente quem pensa em deixar essa marmita pronta, gente? A mãe, dona de casa, né? Tá aí, mais uma função que às vezes a gente está aqui batendo um papo exatamente sobre esse assunto. Você que chegou agora aqui no Fala Espírito Santo, hoje, 1º de maio, é dia de trabalho. E como é que fica a questão da dona de casa? Uma profissão invisível que não é remunerada, que não tem direito a férias, não tem direito a salário, não tem direito a 13º e não pode nem pedir demissão. Essa é a verdade, né? Então, a gente fazendo esse gancho aí com a reportagem que a gente acabou de ver, mais uma função, né, Kelly, que a mãe tem, de pensar na comida da semana toda, né? E para todo mundo, para as crianças. Isso, a gente pensa na comida das filhas, dos filhos. E aí, minha filha trabalhando, ela falou, mãe, faz marmita, faço. Fiz 3 dias, começou a deixar para trás, não faço mais. Né? Então, eu tô assim, aprendi a deixar de mão, senão a gente não dá conta. O que não é fácil, Sátina, você conseguir se libertar nesse pensamento aí, ó, aprendi a deixar de mão. É libertador, mas é um processo. É um processo. Até porque, como a gente já é criada para cuidar, fica um pouco difícil a gente parar de cuidar e falar que está tudo bem. Porque a sociedade nos cobra de não cuidar. Então, como é que você não está ajudando a sua filha que está trabalhando? Né? Fora que a gente já comentou aqui, né? Não está fazendo nada, está ficando em casa o dia inteiro. Então, assim, eu acho que é muito importante que a gente pegue essa família de forma conjunta, fale, olha, a gente está aqui, todo mundo tem que fazer um pouco de colaborar de alguma forma. A mamãe colabora fazendo isso, isso e isso. Você, com a sua idade, pode colaborar com isso. Você... Então, cada um faz uma coisa. Estava até falando aqui com as meninas que meu marido, quando ele limpa a casa, ele olha para mim e fala bem assim, você vai falar nada, não? Aí eu falo, uai, mas quando eu faço, você não fala nada. Então, agora a gente vai falar para os dois, tá bom? Então, tá bom. Obrigada, Antônio Júnior, por limpar a casa, tá bom, amor? Entendeu? Então, assim, é dividir para entender, porque senão todo mundo fica sobrecarregado. E a gente quer a gente bem, saudável, feliz, para poder aproveitar um final de semana, para poder aproveitar umas férias, para poder aproveitar um ao outro. Então, se todo mundo colaborar, ficar saudável, a família fica bem junto. Você já tentou, Nanda, delegar essas funções, dividir, distribuir entre os filhos, o companheiro em casa? Se eu te falar, vocês não vão me julgar? Gente, eu não consigo, eu tenho dó. Eu não sei se é a criação, igual você falou. A gente é condicionado. Quando eu peço, eu falo assim para minha mais velha, Stephanie, vai lá, arruma a cozinha. Ela vai arrumar a cozinha, mas dentro de mim fica assim, meu Deus, tadinha, ela acordou cedo para ir para a escola. Ou então eu peço o meu filho, Estevão, ó, mamãe limpou a casa, você lava o banheiro para a mamãe? Quando ele começa a lavar, eu vou escondido de todo mundo, do meu marido, da minha filha mais velha, eu chego para ele e falo assim, pode deixar a mamãe, vai lavar, vai. Eu não consigo, sabe? Qual a idade deles? Ela tem 17 e ele vai fazer 15. E assim, eu sei que já passou da idade, mas eu não sei se é super proteção que passou do limite, não sei o que é, eu não consigo. Esse é o comportamento de muitas mães, né, Sátina? Não é só da Nanda, não. Muitas mães querem ensinar, mas ao mesmo tempo que puderem fazer pelos filhos, querem fazer. Mas é mais uma sobrecarga que a gente está acumulando e que a gente não percebe. É isso mesmo, mais uma sobrecarga. E aí, gente, a gente tem que entender o seguinte, uma hora eles vão sair de casa e eles vão precisar saber fazer isso tudo, né? Sim. Então, de verdade, a gente está ajudando. Quando a gente pede para que eles façam as atividades, para que eles tenham a independência que eles vão precisar ter quando a gente não estiver aqui, né? Porque uma hora a gente não vai estar aqui, gente. Tem jeito. Olha só, a gente recebeu aqui um comentário muito bacana, a Carla Loureiro. Beijo, Carla! Obrigada, viu, pela sua participação. Ela diz, boa tarde, Robertinha. Eu preferi sair do trabalho formal para trabalhar em casa, né? Porque na rua você tem um salário fixo, mas o serviço de casa não é remunerado. Mas aí, em contrapartida, eu tive o apoio do meu marido para isso. Lembrando que eu sempre dei conta de trabalhar fora, cuidando de filho pequeno. Hoje está tudo grande e eu faço no meu tempo tudo. Agora é importante que esse acordo, né, da família contribuir, cada um da sua maneira, isso tem que permanecer. Né, Sátia? Não é simplesmente falar um dia, ajudar um dia e no outro como é que fica?
A gente tem que fazer um acordo que seja sincero, né, para todo mundo. Dentro da área jurídica, assim, inclusive a gente vê muitas vezes as mulheres dentro de processo de divórcio pedindo pensão, justamente porque largaram tudo para poder cuidar da família, cuidar dos filhos, enquanto os maridos trabalhavam. E os maridos reclamando que não querem pagar essa pensão. Tem que pagar, gente. Tem jeito, é um trabalho. E a gente abdicou de poder ter uma carreira para poder fazer aquilo. Então, a pensão, nesse caso, ela é dita. Aqui também tem um comentário da Elisa Moreira. Ela diz: eu não tenho dó de colocar para fazer, não, viu? Ainda mais essa geração é um tal de calma. Eu já tô indo, que mata a gente de raiva. Não é só da nossa geração, não, viu, Elisa? Eu lembro que quando eu era criança eu também usava muito esse tal de calma com minha mãe. Mas, ó, ela foi pulso firme também. Lá em casa, se tem uma coisa que eu sou sagaz ali, é no faxinão. Mas, querendo ou não, a gente não pode absorver, centralizar, a gente precisa descentralizar, delegar as funções para que todo mundo ajude, né? E suavize aí para quem a gente não surte. Gente, obrigada, viu? Pela participação de vocês. Obrigada, Nanda. Obrigada, Kelly. Obrigada, Nath. Estava com saudade. Também tava, gente. Beijo pra vocês. Tá certo.